Vamos lá, pessoal. Eu vou criar aqui uma nova pasta para o nosso código de listas. Vou chamar aqui de listas. E vou iniciar aqui o Jupyter. Aqui dentro do Jupyter, vamos em Desktop, Listas, e eu vou criar um novo arquivo de Python para escrever o nosso código. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar a nossa lista, que no nosso exemplo era lista compras. E a nossa lista compras, ela vai receber todos aqueles itens da nossa lista de compras, que eram os nomes das frutas. Vamos ver qual é o tipo de arquivo dessa variável lista compras? Então eu vou colocar aqui, ó, print type, e aí eu vou colocar a lista underline compras. Vou executar aqui esse código e você vai ver que a classe, o tipo dessa variável lista compras é list, ou seja, é uma lista. Primeira coisa, vamos ver se a gente consegue acessar da forma que eu falei os itens dessa lista pelo index. Como é que eu vou fazer isso? Vamos colocar aqui na tela um print e eu quero que ele mostre na tela lista compras, ou seja, é onde está armazenado a minha lista, e eu quero que ele mostre o item número 0, que deve ser maçã. Se eu executar esse código, ó, ele vai trazer maçã. Vamos mudar aqui para o número 4. Ele vai dizer que é uva, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4 é uva. Vamos tentar o 5. O 5 está fora, não existe o número 5, porque essa lista só vai do 0 ao 4. Então, se eu executar isso aqui, vai retornar um erro dizendo que o meu index está fora dos limites da minha lista, ou seja, eu coloquei um index maior do que o número de itens que existe na minha lista. Então ele vai dizer aqui, ó, list index out of range. O index da lista está fora do alcance. Então eu só vou até o número 4 aqui. Agora vamos fazer o teste do range. Eu vou pedir aqui pro Python colocar na tela a minha lista underline compras. E a faixa de itens que eu quero acessar nessa nova lista é de banana a morango. Então, como eu faria? Entre colchetes aqui, eu colocaria o item inicial, o index do item inicial, que seria banana. 2 pontos, o número de itens a partir do item de index 0, que é maçã, que eu quero contar. Então, por exemplo, para o nosso caso, que é morango, seria maçã é o 0, ou seja, é o primeiro item, que eu contabilizo 1, banana 2, pera 3, morango 4, então são 4 itens. Então, pessoal, lembrando aqui, nesse primeiro, antes dos 2 pontos, eu coloco o index de onde eu quero começar. Já aqui, após os 2 pontos, eu coloco o número de itens a partir do index de número 0 que eu quero contar. Então, eles são diferentes. Esse número aqui, 4, eu começo a contar do 1, e o outro aqui, ó, que é o index, eu começo a contar do 0. Vamos executar para ver o que ele mostra? E ele vai trazer os 3 itens que compreendem essa faixa de itens que eu solicitei aqui, ou seja, banana, pera e morango. Se eu apagar esse primeiro item aqui, ele vai trazer todos os itens desde o início. Então ele vai trazer, ó, maçã, banana, pera e morango. Já se eu colocar aqui de volta o número 1 e apagar o número 4, deixar vazio, ele vai trazer todos os itens, desde o index número 1, que é banana, até o último item da nossa lista. Então, se eu executar isso aqui, ó, ele vai trazer, ó, banana, que é o index número 1, pera, morango e uva. Então, essa é uma forma alternativa de você acessar todos os itens da sua lista, desde o início ou até o final, sem que você precise saber quantos itens tem na sua lista. Por exemplo, se eu adicionar mais um item aqui, deixa eu chamar esse item de abacaxi, e executar esse código, ó, você vai ver que ele colocou aqui, ó, o abacaxi automaticamente, porque eu não especifiquei aqui, eu especifiquei no caso que eu gostaria de ver desde a banana, que é o item número 1, até o último item da lista, sendo que eu não precisei saber quantos itens essa minha lista tinha. Continuando aqui com os nossos experimentos, com as listas, vamos pensar agora que eu gostaria de colocar aqui na tela o último item de uma lista. Então, imagine que você não sabe que essa lista tem
0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, você imagina que você não sabe que ela vai até o número 5, mas você quer ver qual é o último item dessa lista, mesmo sem saber que ela vai até o número 5. Então você pode fazer o seguinte, você coloca aqui, ó, lista compras, e entre colchetes você coloca -1. E esse -1, ele serve para mostrar o último item de uma lista. Então se eu executar esse código aqui, ó, ele vai me mostrar abacaxi. Imagina agora que eu removi abacaxi daqui. Se eu executar novamente, ele vai me mostrar que o último item é uva agora, que é esse daqui. Eu também posso acessar sempre o primeiro item de uma lista, que é o item número 0. Isso nunca vai mudar. Então, para o nosso caso ali, ó, é maçã, mas se eu colocasse banana novamente aqui no início da minha lista e executasse esse código, ó, você vai ver que o primeiro item passou agora a ser banana. Então, o primeiro item da lista é sempre o item de index número 0. Agora vamos mostrar aqui essa lista por inteiro. Eu posso mostrar essa lista completa e eu posso fazer isso simplesmente pedindo para o Python mostrar lista compras sem especificar nenhum dos index entre colchetes. Então isso aqui vai trazer a minha lista inteira dentro do print. Pessoal, vocês também podem adicionar novos itens dentro de uma lista. Você pode adicionar um novo item no final dessa lista ou pode adicionar um novo item no meio dessa lista. Para fazer isso, nós utilizamos um comando, uma propriedade, um método das listas que é chamado de append. E para fazer isso, eu simplesmente acesso a lista, no nosso caso a lista compras, coloco um ponto aqui para indicar que eu vou utilizar um método das listas, que no nosso caso é a nossa lista de compras, e eu quero utilizar o método append para adicionar um item aqui no final da nossa lista. E aqui dentro, entre parênteses do método append, eu vou adicionar, vou colocar o nome do item que eu quero adicionar, que no nosso caso é abacaxi. Dessa forma, eu adicionei abacaxi aqui ao final da nossa lista. Então, se eu pedir ao Python agora para exibir lista underline compras, você vai ver que a nossa nova lista vai ter agora abacaxi aqui no final. Ó, aqui na linha anterior eu tenho a lista original, que eu já mostrei aqui, ó. E aqui embaixo eu tenho a nova lista com abacaxi adicionado ao final da nossa lista. Pessoal, eu posso também adicionar um item ao meio de uma lista e para isso eu utilizo uma função, um método das listas que é chamado de insert. Então para fazer isso, ó, eu vou aqui na minha lista underline compras, coloco o ponto para indicar que eu vou utilizar uma função ou um método das listas e essa função que eu vou utilizar é o insert. E aqui, ó, entre parênteses, eu posso informar duas opções para essa função. A primeira delas é onde eu vou inserir esse novo elemento, esse novo item que eu quero adicionar à minha lista de frutas. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar um item aqui no index número 1, eu posso colocar aqui o número 1, uma vírgula, e agora eu posso especificar qual é o item que eu vou adicionar aqui no número 1, no index número 1 da minha lista, e pode ser, por exemplo, manga. Eu estou falando para o Python, ó, na minha lista de compras, desloca tudo isso aqui para o lado e coloca no index de número 1, que antes era ocupado por banana, manga. E aí você vai ver que se eu pedir para colocar aqui a nova lista compras e executar esse código, você vai ver que o novo item 1 ali, ó, 0 é maçã, 1 agora passou a ser manga, que antes era banana, e todo o resto foi deslocado para o lado. A nossa lista cresceu com o item que eu adicionei no meio. Mas eu posso também substituir um item dentro dessa minha lista. Então, imagina o seguinte, eu disse, putz, eu acho que o meu item que era maçã, o meu 0 aqui que era maçã anteriormente, eu não quero mais que ele seja maçã, eu quero que agora ele seja pêssego. Então, como que eu faço isso? Eu vou aqui, ó, acessar o meu item 0, ou seja, item, lista, underline, compras, e entre colchetes o item 0, que era onde estava maçã, e aqui no lugar de maçã, com o operador de atribuição, que é o igual simples, um único igual, eu vou substituir esse valor por um novo valor, que é o nosso pêssego.
Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo, olha, Python, sabe o item que você tinha na lista 0, o item 0 aqui da nossa lista de compras? Eu não quero mais que ele seja o valor que tinha antes, eu quero substituir e esse valor agora passa a ser pêssego. Então, é dessa forma que eu substituo o item dentro da lista. Então, se eu colocar aqui agora para o Python mostrar a minha nova lista e executar esse código, você vai ver ó, que o que era maçã anteriormente agora passou a ser pêssego. Mas também existem situações onde talvez eu queira remover um item de dentro de uma lista. A forma mais fácil é utilizar o comando del. Se eu utilizar o comando del e especificar aqui qual item eu quero remover, por exemplo, eu quero remover o item na lista compras, o item 0, que no nosso caso era pêssego aqui, né? O nosso primeiro item, porque a gente substituiu aqui no item anterior. Então, se eu remover aqui o item 0, o pêssego vai sumir, ó. Então, o pêssego sumiu e todo o resto continuou. Lembrando que quando eu faço essas operações, o index se reorganiza de forma automática. Então, por exemplo, aqui, quando eu removi pêssego, maçã passou a ser o número 0, banana passou a ser o número 1, pera passou a ser o número 2 e assim sucessivamente. Pessoal, uma última função bastante interessante é tentar descobrir a quantidade de itens dentro de uma lista. Então, para descobrir a quantidade de itens dentro de uma lista, eu utilizo o comando len, a função len do Python. Então, eu vou pedir aqui para o Python colocar na tela, print, vou chamar a função len, e dentro da função len eu vou colocar qual é a lista que eu quero descobrir o comprimento, que no nosso caso é a nossa lista underline compras. Então, se eu executar esse código aqui, ele vai retornar a quantidade de itens dentro da minha lista. Então, ele disse aqui ó, que a minha lista tem 6 itens. E no nosso caso, que era o último valor que a gente tinha aqui, ó, após deletar o item 0, que são exatamente 6 itens. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, que é o que está dentro da minha lista. Se eu colocar esse print aqui no início, ó, antes de executar todas as modificações que nós realizamos na lista, você vai ver que essa lista inicialmente tinha 1, 2, 3, 4, 5 itens. Então, se eu executar, ó, você vai ver que ela tinha realmente 5 itens. Pessoal, imagina agora uma última situação onde a nossa lista ela tinha também números, por exemplo. Tinha um número 1, tinha um número decimal, 2.5. E aí, ou seja, a minha lista agora não tem mais só o tipo texto, ou seja, itens do tipo texto. Eu tenho também itens do tipo inteiro e itens aqui ó, do tipo float. Então, o que acontece se eu verificar aqui, antes de escrever todo o meu código, qual é o tipo de variável do meu último item dessa minha lista? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui ó, print type, porque eu quero descobrir o tipo. E o item que eu quero descobrir, o tipo está na minha lista underline compras e é o item, o último item, por exemplo, que é o 2.5, que é um número float. Então, vamos ver o que é que acontece se eu fizer isso aqui. Ó, ele vai me dizer que esse item aqui, o último item da minha lista, o 2.5, é do tipo float, ou seja, dentro da lista, eu consigo armazenar tipos diferentes. Então, a minha lista de compras é de fato uma lista. Mas cada item dentro da minha lista de compras, como a maçã, a banana, enfim, e os outros, eles podem ter tipos diferentes dentro da mesma lista. Se eu colocar aqui, substituir o -1 pelo 0, que agora passa a ser a minha maçã, você vai ver que ele é do tipo string, ou seja, o item número 0 da minha lista de compras é do tipo string, que é texto, basicamente.